Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, amigos, amigas. Como é que vocês estão? Todo mundo tá feliz? Bom dia, falem comigo. Bem-vindo à live de número 50. 50 lives só esse ano. Eric, my pastor, good morning, my brother. How are you? I miss you, buddy. E aí, gente? Todo mundo tá feliz? Como vocês estão? Hoje nós temos Silvia Jaques, Deus abençoe. Bianca Deco, Deus abençoe. Obrigado pelos selos, galera. Deus abençoe muito em nome de Jesus. Gabi Cordeiro, Deus abençoe. Como é que vocês estão aí, minha gente? Todo mundo tá feliz? Bruna, Vitor Bádio, Deus abençoe. Tá todo mundo feliz, tá todo mundo alegre. Live 50. Quem participou de todas as lives? Vocês merecem um prêmio, hein, gente? Quem participou de todas as lives, escreve assim, ó. 50. Imagina, live 50, misericórdia. Daila, Deus abençoe. Obrigado, Regiano, Fabi, Railson, Lisa Tarelo, Deus abençoe. Deus abençoe todo mundo, gente. Quantos selos. Ó, tem gente que ainda quer o Pix, gente. Eu não tô pedindo nada não, mas querem colher. Pode semear. Tô pondo o Pix aí. Gente, com muita alegria, muita honra, que eu convidei essa pessoa que vai estar aqui. Michele Betânia, Deus abençoe. Vília Apolinário, Deus abençoe. É com muita honra e alegria que eu chamei minha esposa para estar aqui. Mirna, não só na live, mas semeando selos, Deus abençoe. Muita alegria de ter a Eriquinha aqui. Érica, você não pediu ainda para participar. Cadê você? Pede para participar, para eu colocar você para dentro. Gente que não conhece minha esposa, Érica Barreto, ela tem muitas histórias, muitos testemunhos de superação, de deixar o mundo e mergulhar em Jesus, de ter feito parte de uma seita que acaba aprisionando as pessoas emocionalmente, espiritualmente. Venceu anos de depressão, muitos anos. Venceu câncer. Venceu muita coisa. Fala comigo, Érica Barreto. Será que eu aceitei? Aceitei! Que bonita. Nossa, até desmaiou quando me viu. Sempre foi assim, gente. Toda vez que ela me vê, ela desmaia. Caiu da minha mão. Você tá feliz, é? Feliz. E você tá feliz? Muito feliz que você tá aqui comigo. Nossa, minha luz ficou ruim do nada aqui. Deixa eu virar um pouquinho pra cá. Tô muito feliz que você tá aqui comigo. Essa é a live de número 50. De qualquer pessoa que eu poderia convidar para estar comigo, eu não pensei duas vezes, eu só pensei uma vez no seu nome. Porque afinal, quase todos os milagres que eu vivi, você estava lá. Se não estava, estava orando. Se não estava orando, você era o milagre.
Então, de alguma maneira, você fazia parte disso. Gente, Érica, Érica é minha namoradinha desde quando, Érica? Pouquinho, acho que depois de Adão e Eva ter saído. Ela fala isso porque ela esquece a data, gente. Nada, gente. Tá junto faz um tempo, né? Quanto tempo é? Você quer saber como? Qual Não, história? fala aí. A sua história, que eu não me lembro, Não, esquece a minha história que você não lembra. desde que a gente tinha 15 anos. Desde que a gente tinha 15 anos. Gente, em 1995, a gente começou a namorar. Em 96, a Érica ficou grávida. E teve a Lília em 96 mesmo. 99 a gente casou. E quando a gente casou, logo depois a gente já se separou. E apesar da gente se amar, a gente sempre tinha problemas, né? E eles eram de ordem emocional terríveis. A Érica veio de um lar em que o valor do casamento tinha sido diluído, extremamente diluído. E eu vim de um lar que não importava o estado do casamento, tinha que ficar junto. Então, ambos desequilibrados, né? Ambos passavam por muita dificuldade, sofisma. E Érica, qual que era o seu maior desafio, né? Perde seu pai cedo, depois engravida na adolescência, não se casa, depois casa e depois me conta aí essa parte. Eu acho bom, é bem importante a gente falar sobre isso, porque pessoas elas entram num relacionamento, eu acho que independente da pessoa, ela sente falta de alguma coisa, ela é carente de alguma coisa, ela viveu algum tipo de carência eu não sei. Eu não posso falar que 100% das pessoas, mas 99% das pessoas acho que encontram uma dificuldade que não é ainda identificada. E quando elas entram para um relacionamento, elas entram esperando ser suprida daquela carência. Então, que nem você começou falando sobre o nosso relacionamento, eu vim de uma família que o casamento foi diluído, não tinha pai, você veio de uma família que o casamento não importava a maneira que ele estava, mas permanecia. E você teve a história da sua irmã. Então, nós dois viemos totalmente faltando um pedaço de nós e no qual a gente gostaria que fosse suprido, né? Quando nós nos juntamos. Que o outro preenchesse essa falta. Essa falta. Então, eu acredito que o maior desafio que uma pessoa, né, um casal, ela vai encontrar é querer que a pessoa venha suprir aquilo que está faltando. E E isso é um erro. isso é você ficar esperando. Eu acredito, você fica esperando que você você me suprisse de alguma coisa. Vou falar assim no exemplo mais prático, nós dois. Eu ficava esperando você me suprir e você a mesma coisa. E quando é ministrado um casamento hoje, Jesus nos deu, através das nossas vidas mesmo, né? Uma escola muito dolorosa, no qual nós passamos para as pessoas bem mastigado. Sim. E no casamento, o que me marca é quando você ministra, e a pessoa ela tem que entrar no casamento, no caso, vou falar de mim, eu tenho que viver o meu casamento
querendo fazer você a pessoa mais feliz do mundo. Eu tenho que fazer isso. Deixa de lado se você vai corresponder ou não. Porque na prática, se existe alguma pessoa passando uma dificuldade dessa neste momento, que só ela se doa, eu acredito que ela tem que orar e falar: Jesus, o Senhor está vendo que eu estou fazendo a minha parte. Eu estou me doando, eu estou fazendo de tudo para que o meu marido, ou fazendo de tudo para que a minha esposa seja feliz. Porque na teoria seria o seguinte, que você, quando você faz isso, quando você entra nesse relacionamento doando a sua própria vida, é inevitável que você não colha. Então, a teoria, né? E a prática, existe N questões por que não tem acontecido isso. Mas eu acredito que é impossível Jesus não solucionar um casamento que, de alguma maneira, ele vai fazer alguma Sim. coisa. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa ela perguntava assim: e se a esposa não quiser ser submissa? Depois ela perguntava: e se o marido não quiser ser governante? Então, exatamente sobre isso que você está falando. E uma parte muito poderosa do nosso testemunho é que eu fiquei orando pela sua conversão por 6 anos, quase 7. Orando e buscando. Você tinha tentativas, reações, mas era o período mais depressivo da sua vida. Então, quando você acordava querendo o suicídio, você não conseguia me amar, porque você nem se amava. Então, se você não se amava, não conseguia amar sua filha, não conseguia amar seu marido, eu automaticamente me sentia rejeitado e falava: cara, vou parar de lutar. Então, esse é um momento que você acabou de falar, né? Eu fazia o que era certo, mas por problemas, por patologia, você não conseguia dar a frutificação disso. Aí, do nada, quando você estava bem, parecia que estava tudo funcionando. Mas eu desisti disso, depois de 6 anos e tralalá. Falei: eu vou ser feliz, vou viver minha vida, vou sair fora. E aí você sofreu um choque, né? Que a ciência diz que é o momento da plasticidade neural, um golpe muito violento que te traz a autoridade de renovar, né, o seu córtex cerebral e pensar diferente, criar novas vias neurais, ou seja, ter novas ideias. O filho pródigo pensou melhor. Então, vem os seus 10 meses de conversão, né? Quem não sabe, gente, eu fiquei orando, fiquei indo na igreja orando 6 anos e muitos meses pela vida da Érica. Um dia eu desisti, fui embora, arrumei outra pessoa e fui lá orar e pedir para Deus: Deus, ajusta essa gambiarra para ser meu casamento agora, porque o meu mesmo não dá certo. E nesse golpe a Érica foi para a igreja e em 10 meses veio sobre você, Érica, a transformação que não veio em quase 7 anos. Me fala dessa oportunidade que Jesus deu e do revés, né? Você virou a mesa. Quando eu orava, você não orava. Aí agora que eu não orava, não queria, você começa a orar. Então a gente é testemunho vivo de que quando um está orando, Deus está trabalhando no outro. Nós somos testemunho vivo de que quando um desiste, o outro levanta, Deus continua. E hoje, pela graça de Deus, ele fez e ainda tem feito uma grande obra na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento. Fala um pouquinho desse período de 10 meses, né? Depois de nada te tocar por esses primeiros anos, agora tudo cai sobre você e frutifica. Sim, mas eu queria só deixar... falar um pouquinho mais a respeito do que nós estávamos falando, dos sentimentos que você tinha, que você se sentia rejeitado. Eu acho que vale muito a gente algo que eu li no livro, que o livro é As 5 Linguagens do Amor. Então, cada um, ele tem também, eu aconselho as pessoas
a ler esse livro, porque cada um tem uma linguagem de amor. E isso reflete muito no que a pessoa pode sentir, entendeu? Nesse período. Eu falo isso porque hoje, no momento em que a gente tem alguma discussão, a gente briga ou eu não estou muito bem, porque, né, a vida real, nós estamos nos adaptando, né? Sempre prosseguindo em conhecer, mas nós brigamos, tá, gente? Nós somos um Eu casal. não. Não, é só Eu não. eu, tá, gente? Só eu. Quando eu tô meio azeda, o Leandro, ele tem um sentimento que ele fica mal, no sentido que ele fala, meu Deus, ela, o que está acontecendo com ela? Ela vai me abandonar, vai sair de casa. Ele não é isso, né, que ele pensa, mas ele fica triste como se fosse. Então, cada um tem a sua linguagem de amor. Então, eu gostaria que vocês entendessem, cada pessoa, o seu cônjuge, né? Na língua. Descobrir na linguagem dele ou dela Isso, o que ele está sentindo no o que momento. reflete segurança, o que reflete insegurança. Isso. Qual que é a sua linguagem de amor, Érica? Quando que você se sente amada? Atos de serviço. Haja vassalo, hein, para te satisfazer. Ô, gente, tem dia que eu sou o vassalo aqui em casa e eu fico falando para ela. Érica, levei o lixo. Érica, lavei a louça. Érica, levei o mumu no banheiro. Érica, daí ela olha pra minha cara, tipo assim, cara, isso é mais que sua obrigação. Mas eu tô anunciando para ela o ato de amor dela, que ela gosta. Às vezes E eu vou lá no shopping, quero morrer de estar naquelas lojas lá. Ela fica vendo um monte de coisa inútil para mim, eu fico lá do lado dela. Sinalizando que eu tô lá também, tempo de qualidade, que é a segunda linguagem do amor. E qualidade. eu quero fazer ela feliz, né? Só que agora você já arranjou uma encrenca, eu nem vou te chamar mais. Porque Não quero mais você do meu lado. Porque uma coisa, presta atenção, marido, uma coisa é você estar junto com a sua esposa. Outra coisa é querer estar junto com a sua esposa. aí tá querendo demais, nunca para, gente. Então, Mulher é tudo insatisfeito. mas enfim, é, é muito interessante a gente olhar, né, dar uma olhada nesse livro e saber como a pessoa reage. É bem Qual interessante. que é a minha linguagem de amor, Érica? A sua é palavra de afirmação e toque físico. Então tem que me tocar o dia inteiro. Não me tocar de perto de você, me tocar. Ah, meu Deus. Mas deixa eu agora, vou responder, né, Responde. da outra parte, né? É interessante também. A Bíblia, ela é muito completa na nossa vida, né? E a ciência, cada vez que ela vem estudando, cada vez que ela vem descobrindo algo novo, ela descobre a Bíblia, totalmente. E sobre a plasticidade neural, nada mais é do que Romanos 12:2, metanoia. Isso. Deus, ele já nos fez com tudo lá dentro sendo flexível. E muitas vezes nós somos inflexíveis. Eu tenho que trabalhar muito isso na minha vida, muito. Porque eu tenho uma natureza de ser mais inflexível. Então, você é testemunha disso, você pode testemunhar que eu já melhorei muito, 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 Sim, muito. absurdamente. Meus pensamentos, tudo. Eu começo a deixar, né? A ser mais flexível, né? Vou falar assim. Então, eu ter sofrido esse golpe da nossa separação me fez pensar e me fez refletir em todas as coisas que nós estávamos vivendo, em todas as coisas que eu estava fazendo. Porque eu acho que a maior bênção que um ser humano pode adquirir é você conseguir olhar para si mesmo. Eu
acho que é o maior milagre, é o maior autogoverno que você consegue, Autoresponsabilidade, né? autorresponsabilidade, um governo sobre si. Então, autorresponsabilidade, eu acho que você começar a enxergar Seus erros, suas falhas, tudo seus que você acertos. fazia de errado. E um autogoverno é você começar a viver essa metanoia, essa plasticidade neural, sendo bem assim, impactada, né? Sofrendo um impacto muito grande. Então, eu me lembro que quando eu fiquei sozinha, né? Que eu fiquei até sem a nossa filha, eu ficava lá em casa e eu ficava refletindo tudo que eu fazia. Todas as coisas que eu estava fazendo no meu casamento, que eu fazia para você. E eu me lembro que uma vez eu chorava demais e foi em casa uma moça para orar, eu nem me lembro quem era. Alguém levou uma profeta para orar por mim. E eu me lembro que na hora que eu abri a porta, ela olhou para mim e falou assim: Deus manda você parar de se culpar. Porque eu entrei no nível que eu estava me culpando demais. E aí eu não conseguia sair dessa situação de me levantar e começar a enxergar que eu poderia mudar a situação. E não ficar somente lá amargando as coisas que eu tinha feito. Então, enquanto nós estamos em Cristo, existe esperança para todas as coisas. Então, eu recebo várias perguntas assim: meu marido me deixou, minha esposa me deixou. Será que eu devo lutar? Eu vou falar uma coisa assim que eu aprendi com Cristo nessa caminhada. Que enquanto Jesus falar algo no seu coração, eu acho que você tem que caminhar. Eu tenho certeza que você tem que caminhar para uma restauração, que você tem que continuar pedindo essa restauração. Então, quando essa mulher falou isso para mim, eu comecei a falar: então tá bom, Jesus, eu quero restauração, mas eu não quero ser a pessoa que eu fui. E eu não quero ser uma pessoa de mentira, porque quando ele voltar para casa, aí eu já comecei a profetizar a volta. Quando ele voltar para casa, eu não quero que ele saia novamente, porque muitos casamentos, eles são reatados. Muitos maridos ou muitas esposas voltam para casa, mas eles não voltam para o lar. Então, existe uma diferença. E eu não gostaria de viver uma experiência dessa novamente. Então, eu falei: Jesus, eu quero sim que o meu marido volte, mas eu quero ser transformada. Mas eu também eu não quero acusá-lo, porque existia um monte de falhas também, um monte de defeitos que eu gostaria que Sim, você, né, mudasse. sim, Mas eu não quero ficar acusando. Mas eu sei que o Senhor vai transformá-lo. Mas o foco sou eu. Eu quero ser diferente. Porque eu estou conhecendo Jesus. Eu sou uma mulher de Deus. Agora, se o Senhor olhar para esse caso e achar que eu sou uma mulher de Deus e ele não, o Senhor vai transformar. Então, eu sou da seguinte opinião: até o último, até Jesus falar assim para você, você que está assistindo essa live, falar assim: não, não é, desiste, para de correr, para de sofrer, para, até Jesus falar para você, você continua. sim. E, Érica, você foi falando, eu fui vendo aqui um desenho, né, do que Jesus fez. Esses 6 anos, quase 7 antes da sua conversão, eu fazia isso. Eu ficava pedindo upgrades para Deus, Deus, que eu possa suprir, que eu possa ajudar, né? Eu me lembro de tentar fazer várias coisas para te ajudar. Eu comprava presentes, eu trazia flores e eu falava, cara, não tá adiantando, né? Eu tentava mudar, tentava fazer a sua linguagem de amor. Então, na verdade, eu estava colhendo o que eu plantei por muito tempo. A colheita não foi no tempo que eu queria, até para que ninguém se orgulhe, né? Porque eu era um crentinho tão direitinho, tudo e tal, que se você se convertesse, eu merecia aquilo. Uhum. Mas você se converte numa época que eu não merecia nada. Eu merecia o perdão, porque eu abandonei o lar, né? Então, Deus parece que
põe o casal, quando o casal está numa gangorra, parece que Deus faz assim para depois fazer isso, né? Se a mulher é muito de Deus, o cara tá desviado, daqui a pouco Deus faz assim e restaura. Aham. Ninguém entra por cima, ninguém entra se orgulhando, ninguém entra se achando. Isso é uma investida do inimigo, né? E uma coisa que não ficou muito clara para muita gente aqui, o que é uma plasticidade neural? Deixa eu explicar isso rápido para vocês. O seu cérebro, ele tem vias neurais, e quando você é criança, ela tem tantas sinapses que você usa várias avenidas e ruas do seu cérebro com as suas experiências. Chega na adolescência, começa a se apagar os caminhos neurais que você menos usou. E daqui a pouco é formado vias neurais que você sempre vai usar, ou seja, você nunca faz algo novo. Na maioria das vezes, você sempre faz a última coisa que você viu. Você repete padrões. Talvez você faça o que viu sua mãe fazendo, mesmo que você não gostasse. E faz o que você via o seu pai fazendo, mesmo que você não tivesse gostado. Talvez você sofra um trauma, não libera um perdão, sofre um abuso. Você vai lá e replica isso, você não sabe fazer diferente. Uma plasticidade neural é sofrer um impacto emocional ou uma transformação metanóica absurda a ponto de você renovar esses caminhos pelos quais você faz as coisas. Então, o caminho mais rápido aqui entre eu e a Érica está num quarto bem atrás aqui dessa parede. O caminho mais rápido sou eu entrar por essa porta, vou para a cozinha, viro lá na sala e aí eu vou lá no quarto. Mas se eu quebrar essa parede, eu abraço a Érica por trás aqui, ó. Mas eu não penso em quebrar essa parede. Por quê? Porque eu tenho um caminho que eu conheço para fazer. A plasticidade neural é arrebentar essa parede aqui e passar reto. Então, às vezes, você tem traumas, você tem medos, você tem inseguranças, você tem sofismas. E esses são os caminhos pelos quais você resolve as coisas. E para Deus fazer um novo caminho, a Bíblia chama isso de transformação de entendimento, a ciência de plasticidade neural. Então, o primeiro golpe que a Érica sofre de plasticidade é a nossa separação. E o segundo foi o câncer, né? E eu vi a minha mulher transformar da água para o vinho as duas vezes. Eu quando voltei para casa, tinha um dia que eu olhava para ela e falava assim, cara, que estranho, não parece a mesma mulher. Eu me lembro de sair de casa odiando a Érica e depois que Deus restaurou nossa vida, eu acordar, abrir o olho de manhã, olhar ela ainda dormindo e falar, cara, como é que eu consigo amar de novo essa mulher? E na verdade a Érica não era maldosa, mas todas as suas feridas e inseguranças, mais a depressão, fazia ela entrar em desordem emocional e todo mundo ia para o pacote. Filho ia para o pacote, a mãe ia para o pacote, o marido para o pacote. Só que a Érica era quem mais sofria, né? Ela tinha um problema e nós éramos codependentes disso. O processo de cura da Érica começa na restauração do casamento e termina, o Senhor coloca a cereja no topo do bolo no câncer, né, Érica? Sim. Não que ela era uma mulher má, mas de repente a gente volta para casa, agora a gente é restaurado, a gente tem um testemunho e daqui a pouco a gente é pastor. Mas às vezes eu pegava a Érica triste ainda. E aí eu falava, Érica, o que você tem? Nada. Às vezes ela respondia assim, Lê, é muito bom estar casada, é muito bom ser pastor, é muito bom ter filhos, mas eu tenho tanta vontade de morar com Jesus. Então, na verdade, a depressão da Érica, ela não foi curada, né? Ela se converteu. Então, como marido, eu continuava sofrendo. E como cachorro que é picado por cobra tem medo de salsicha, às vezes eu tinha medo de, cara, vai que numa dessas crises o nosso casamento acaba. É até por isso que essa minha linguagem de amor, de toque físico e palavra de afirmação, se eu começo a ouvir palavras negativas e desaparece o toque, eu ficava olhando, porque eu também precisava de uma plasticidade neural. Eu ficava olhando e falava, será que é o início de acabar de novo? Então, muitos casamentos aqui que você está tentando restaurar, você às vezes traz consigo uma insegurança absurda. E deixa eu usar uma passagem bíblica para exemplificar. Restaurar o casamento, ou seja, o marido voltar para casa, a mulher voltar para casa, é como Lázaro ressuscitar. Jesus diz, Lázaro, saia para fora. No caso, Lázaro, volte para casa. E vocês
tem que entender que quem está voltando, ele volta igual o Lázaro. Tem um milagre acontecendo? Tem. Mas Lázaro sai enfaixado e tem que tirar essas faixas muito devagar. Porque senão machuca de novo, mata outra vez. Então, o milagre de Deus é, você remove a pedra, eu tiro o Lázaro. Mas o dos parentes de Lázaro é, vamos desenfaixar ele com cuidado. Então, a sua mulher está voltando para casa, desenfaixa ela com cuidado. Gera um novo sentimento nela. Marido está voltando para casa, gera isso nele. Gera um ambiente seguro. E a Érica falou uma coisa que é muito forte. Continua lutando até que Jesus fale não. Porque tem muita gente que tem orgulho, Érica. Se você começa a pensar, agora eu sou uma mulher de Deus e o Leandro está lá no mundo, nosso casamento é acabado. Se eu fico pensando, eu sou super crente, a Érica nunca se converte, nosso casamento é acabado. Não nasceria a Radassinha, não nasceria a Mumu. Imagina o mundo sem a Radassinha, sem o Mumu. Não tem como imaginar. E isso aconteceria por causa do orgulho do que está santificado. Satanás, ele leva o infernizado para fora do lar, mas ele trabalha no que ficou no orgulho. Aí é a hora que a mulher aparece nas nossas redes sociais. Eu vou ter que aceitar um cara que fez isso, isso, isso. Eu vou ter que aceitar uma mulher que fez isso, isso, isso. Gente, eu aceitei uma mulher que fez isso, isso, isso. Minha mulher aceitou um homem que fez isso, isso, isso. E se a gente não se aceitasse, a gente não era transformado. Então, pode falar. Isso que você está falando é importante falar, porque pessoas, né, também me procuram falando a respeito disso. E, na verdade, a pessoa tem o direito, biblicamente, a Bíblia diz que a pessoa ela é livre no caso de um adultério, certo? Por ser vítima do adultério. Vítima do adultério. Porém, quantas vezes eu olhava assim e pensava, Deus, eu não quero mais. Quer saber? Eu não quero mais porque eu sou vítima. Eu posso sair dessa situação limpa. Cara, essa frase, eu posso sair limpa, só que na verdade eu olhava dentro de mim e falava assim, eu não posso, eu não sou limpa. Porque eu sou limpa para o mundo, assim, né? Para quem não sabe da história, mas entre eu e Jesus, que eu acho que aquele que vai me julgar é muito mais importante saber da história do que qualquer narrativa que você vai apresentar, porque a narrativa eu poderia chegar numa igreja casada com um homem, né, com qualquer outra pessoa, chegaria lá com o meu novo marido e falaria, não, meu marido foi embora, meu marido fez isso, meu marido fez aquilo, e pronto, foi uma narrativa, né? Presta atenção, gente, nisso. É uma narrativa que você está construindo a respeito de uma palavra que está na Bíblia. Realmente está na Bíblia, tá? Mas é assim mesmo, que você viveu. Então, quando eu tinha esse pensamento que eu era livre, que eu podia, né, arrumar outra pessoa, automaticamente Deus me colocava no lugar. E ele falava assim, só que eu sei a realidade, porque ele te deixou. Então, vamos arrumar isso? Então, eu acho... Muito bom, muito bom. Porque pessoas querem pegar uma oportunidade da Bíblia, só que, na verdade, aquela lá não é a verdade, é só a narrativa dela, usando a palavra de Deus. Sim. Nós tivemos a história, né, Érica, de pessoas na nossa igreja em que a mulher foi o tormento a vida inteira pro cara, aí o cara deixou ela chega na igreja, meu marido me deixou, ora para Deus restaurar. E a gente com dó da mulher, quando ia conhecer o marido, a gente ficava com dó do marido. E a gente dialogando, né, Érica, falava assim, você ficaria nesse casamento, Érica? Érica, eu de jeito nenhum. E interessante é que esse cônjuge que sai, ele vai lá e se casa, e o cônjuge
que ficava orando por tudo, tá no mundo, tá fazendo tudo do mundo, tal. Então a narrativa era ele me deixou, mas a verdade era eu o joguei fora. Tem muita gente que faz isso e quer passar por vítima na igreja. Então, na verdade, quando Deus está trabalhando genuinamente em alguém, primeiro é que essas pessoas querem ouvir a Deus. Deus falava para mim o quanto eu errei no meu casamento, e Deus falava para a Érica o quanto ela errou. A gente tentava falar o quanto o outro errou, mas Deus falava para a gente o quanto a gente errou. Tanto é que quando Deus fala para eu voltar para o casamento, eu tô do nada andando na rua, o Senhor fala, eu vou restaurar sua vida com a Érica. E eu paro o carro e falei, como? São anos, 10 anos tentando restaurar isso. Porque no namoro já era confuso. Daqui a pouco no casamento é muito confuso. Deus, são quase 10 anos. Ele falava para mim assim, você acha que eu não posso pôr amor de volta no coração de alguém? Você acha que eu não posso restaurar alguém completamente? E eu acho que o maior episódio do amor restaurado, para mim, eu não sei para a Érica, mas ela tá lá morrendo de câncer em março, né, de 2020, março ou maio, por ali. Ela tá lá morrendo de câncer. Eu olho para ela naquela situação. Agora nosso casamento é outro, gente. Voa anos lá para frente. A gente estava falando de 2006, agora nós estamos falando de 2020. Anos depois, a Érica lá morrendo, literalmente morrendo, parada cardíaca, desfibrilador. Na hora que eu vejo ela naquela situação, eu falo assim para Jesus, Jesus, você tem que levar ela. Se o senhor me levar, vai faltar pai. E o pai que eu sou pode até fazer uma falta, mas a mãe que ela é faz mais falta. Se eu fizer falta como pastor, tem outros bons pastores aqui nessa igreja. Se eu fizer falta como marido, a Érica pode se casar de novo, que ela é jovem. Mas Deus, se ela morrer agora, quem vai cuidar da Lília da netinha, da Rádio, do Mumu? Samuelzinho tinha 5 meses no meu colo. A Érica morrendo foi o dia que eu falei, Jesus, se tiver que escolher alguém aqui de casa para levar, me escolhe. Eu orei de todo o meu coração isso. Foi a primeira vez na minha vida que eu entendi profundamente o versículo, marido, vocês devem dar vida pelas vossas esposas. Gente, mas ninguém nasce pronto para isso. Demora muito tempo, muitos anos. Não é sobre sentimento apenas. É sobre fé, é sobre conhecimento da palavra, é sobre governar sua própria vida, é sobre autorresponsabilidade e é sobre conseguir julgar uma situação e perceber o quão aquela pessoa é mais importante do que você. Se os maridos e mulheres soubessem o quão cada um deles é tão importante em cada situação e a gente trocasse quem vai na frente, os casamentos seriam extraordinários, né? Se as mulheres sentissem essa segurança, 2020 eu fui babá do Mumu, eu fui enfermeiro da Érica, cozinheiro de casa, não era nada do top de linha, mas eu ficava fazendo tudo, né, Érica? E era a minha, eu acho que foi a maior linguagem de amor de toda a minha vida. Se a linguagem da Érica era serviço, eu virei o vassalo apostólico da casa, que eu fiquei fazendo todas as coisas, inclusive ajudar ela no curativo da colostomia. Então é uma comprovação de amor na linguagem do seu cônjuge. Então olha só, lá atrás a gente se separa e lá no futuro Deus permite essa oportunidade extraordinária, né? E eu cheguei a pensar naquele dia, eu queria que todos os casais corressem esse risco sem passar por tanto perigo, para que Deus pudesse soldar marido e mulher, mulher e marido, e que isso fosse, sabe, transformar esse casal num casal de muita potência no Senhor. E, Érica, o que você tem para dizer sobre essa hora agora? Agora nós estamos restaurados, mas você descobre um câncer. Conta essa parte para a galera, que é muito forte também. A gente podia fazer outra dessa, né? Deixar. Outra dessa? Live de número 100, pode ser?
surpresa dessa, né? Falar só Olha, sobre isso. gente, a Érica não quis falar. Vou liberar o comentário só um pouquinho para vocês falarem para a Érica. Conta, Érica, conta. Ó, ativei o comentário. Vocês falam agora. Vocês querem que eu fale agora ou fale depois? Continue falando de casamento. Fala aí, galera. Gente, tá subindo um monte de selo aqui. Deus abençoe muito vocês, em nome de Jesus. Porque eu tenho mais algumas coisas para falar do casamento, né? Então fala, então fala. Você que manda aqui. Ô, Érica, a galera não sabe que é você que manda em mim, Érica. A live não é mais minha, fica à vontade. Olha aqui, uma coisa importante que as pessoas que estão casadas e estão sofrendo no casamento, eu queria que elas parassem para refletir se realmente elas casaram, se elas já casaram, Muito bom. sabe? Porque pessoas pensam que o casamento é aquela festa, o ato de trocar a aliança, colocar a aliança um no dedo do outro, mas na verdade o casamento vai se construindo dia após dia. Se a pessoa não deixar a sua natureza egoísta, a sua vida de solteiro, porque ela quer, muitas pessoas querem entrar na vida de casada, mas tendo a vida de solteiro. Tudo que eles recebiam na mão, tudo que eles tinham, tudo que eles batiam o pé e conseguiam, eles querem fazer isso dentro de um casamento. Então, na verdade, eles não casaram. Na verdade, eles fizeram a festa, ou não, dependendo da situação, ou não, mas anunciaram para as pessoas que eles casaram, mas dentro de casa não existe casamento. Dentro de casa eles não falam a mesma linguagem, eles não se comunicam. Dentro de casa existe a imposição. Eu sou seu marido ou eu sou sua esposa. Isso tudo a gente vai falando, adquirindo essas informações, porque nós vivemos, outra porque somos pastores e escutamos muito isso. Então, pessoas falam, eu sou seu marido, eu sou sua esposa, você tem que fazer isso. Eu acho que a pior coisa, eu vou falar isso como mulher, é você fazer as coisas por obrigação. Eu não estou falando que você não tem que ser submissa. Eu acho a submissão é algo maravilhoso. É um papel tão importante que Jesus deu para a mulher executar. Não é para a mulher ficar parada, é para a mulher executar. Ela tem uma submissão, ela é alguém de responsabilidade. Alguém que, na ausência do marido, o marido vai viajar, o marido vai trabalhar, ela tem uma incumbência tão séria quanto a do marido. Então, isso é uma submissão. E não é ficar parado. E muitas vezes as pessoas elas ficam brigando por coisas tão mínimas que elas não entraram num casamento, elas não viveram esse casamento. Então nós escutamos muito isso. Você me faz lembrar de Isaac e Rebeca, né? Isaac significa sorriso, Rebeca significa aquela que laça o potro manso. Então já mostra ali a ordem de governo, é Rebeca que vai mandar, porque Isaac só está sorrindo. Chega na hora de viver a promessa de Deus para os filhos, Isaac escolhe o filho do coração, a mãe escolhe o filho da razão, filho da promessa de Deus. Isaac escolhe Esaú e Rebeca escolhe Jacó. Então o governo que a gente lê na Bíblia de Abraão, Isaac e Jacó é na verdade de Abraão, Rebeca, José e Israel. Por quê? Porque alguém tomou a atitude certa. E Isaac e Rebeca é o casal que é casado, que tá ali, que até se ama, etc. Mas que nunca se casou. Porque na hora de governar, né, Cristo, cabeça do homem, e esse homem cheio de Cristo, cabeça da mulher, e essa mulher cheia de Cristo, aquela que edifica o lar. Tem gente que não consegue estabelecer isso nunca. Fica de um casamentinho de aparência. Aí, pastor, fala para ela que ela tem que fazer isso. Pastora, fala para ele que ele tem que fazer isso. E a gente vira super nani. Não, mas o interessante é que até pessoas fazem o que a gente manda. Sim.
certo. Mas eu tô falando assim, eu como, né, não terminei a conclusão do que eu estava falando. É muito mais gostoso você fazer a sua missão ou fazer a sua obrigação, vai, de esposa de uma mulher da casa, porque você ama, não porque você tem que fazer. Você tem que fazer, tem que fazer. Mas se você fizer aquilo lá porque você tem prazer em fazer, é muito diferente. Então, é como se fosse um líder fica falando assim. O líder verdadeiro, ele não precisa toda hora falar, eu sou líder, você tem que me obedecer. Cara, daí eu já tive um patrão assim. Aí você, quando o patrão chegava, você até tremia de raiva, mas você fazia com raiva, porque a pessoa impunha a autoridade que foi dada. E Na verdade, é autoritarismo, né? o autoritarismo, você não vai realizar aquele trabalho. Nossa, que delícia hoje trabalhar, que delícia hoje vou fazer tal coisa. Não, você vai já com aquele pensamento. Em muitos casamentos a gente vê isso. Não, você tem que fazer. Érica, volte. Cadê você? Meu Deus, volte. A melhor parte, ela foi embora, gente. Amigos, não sei o que aconteceu com a minha esposa. Vou lá no quarto ver se tá tudo bem. Érica caiu. Mas nós estamos aqui. E a live já tá com 47 minutos, gente. Vamos fazer o seguinte. A gente só vai orar por você agora, que é muito tempo. A gente não para de falar. Nunca aqui. Então, volte, Voltou. Érica. E aí? Tá vendo? Érica, são 47 minutos. Você tem que concluir isso e orar pela Ai, galera, senão a gente vai ficar 3 horas de foi. live. Mas, enfim. Então, tanto homem quanto mulher, é tão gostoso você fazer o que você tem que fazer dentro do seu lar com amor. Fazer porque você gosta, não fazer por obrigação. Amar você ama, mas fazer por obrigação eu acho muito ruim, né? Então nós nos deparamos com isso, né? Desse casamento. Tá me ouvindo, Leandro? Sim, sim. Tá. Outra coisa também, aqueles que querem restaurar o casamento. Fazer outra pergunta. Será que você quer realmente restaurar o casamento? Porque quando a pessoa fala em restauração de casamento, é tão profundo, é tantas coisas que você tem que abrir mão. Seu orgulho, em primeiro lugar, vai embora, vai lá pro ralo e você tem que viver totalmente a transformação de Deus na sua vida. É você falar, Deus, tá bom, faz de mim o que o Senhor quer. É a mesma coisa assim, será que Deus quer que eu restaure meu casamento? Se Deus quiser restaurar meu casamento, Ele vai restaurar. Não, Deus ele não vai te chamar para águas mais profundas, Deus não vai te chamar para restauração de um casamento se você só quer pôr o dedinho do pé nessa superfície da água. Porque para restaurar um casamento, você tem que mergulhar em águas mais profundas do coração de Jesus para saber realmente o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer, quais os planos que ele tem para você fazer. Não esperar da outra pessoa. Então, é você jogar todo o seu eu na mão de Jesus. E, Érica, última pergunta para você orar. Depois que você passou a ter esse autogoverno, essa autorresponsabilidade, houve colheita? Você Muito, colheu frutos disso? sim, sim. Muita colheita. Eu tenho visto, né, na nossa vida um momento em que você consegue me ouvir. Você consegue me ouvir não porque eu sou sua esposa e eu tenho a obrigação de ouvir, porque a minha opinião é importante, sabe? Então, isso para mim é algo bem relevante no casamento. Nosso tempo de qualidade é muito bom. Eu gosto, minha linguagem de amor é tempo de qualidade e atos de serviço. Eu gosto muito
do tempo que nós temos juntos. E aqui nos Estados Unidos é um desafio a gente fazer isso, né? Só nós dois, mas a gente tenta fazer e a gente consegue muitas vezes. E eu vejo o diálogo, acho que também boa parte do nosso... Outra pergunta que fizeram para mim, mas não deu tempo de eu responder nas caixinhas de pergunta, é um conselho para casados recentes. Aí eu pensei assim, não só recentes, mas todos os casamentos, todos os relacionamentos, eles têm que ter um diálogo. Porque quando você não tem diálogo, você tem achismo. E o achismo detona. O Sim. achismo vai acabar com tudo, entendeu? E deixa eu colocar um plus nesse diálogo. Saibam o momento de falar. Sim. Normalmente, se eu preciso falar para a Érica uma coisa que eu sei que é muito difícil falar ou ela não gosta de ouvir, eu espero o nosso melhor momento, né? Às vezes a gente está assistindo um filminho, uma série, se divertindo, dando risada, daí eu falo, amor, eu posso te falar uma coisa? Aí a Érica recebe não como alguém que está rivalizando, brigando, querendo responder na hora. Ela fica pensativa e a gente aprendeu não só a ter o diálogo, mas em que hora se fala sobre o quê. Isso é muito respeitar o jeito do outro, né, Érica? Porque senão as pessoas vão ter no diálogo. Não, eu tenho, mas daí já é uma Sim. metralhadora que tudo. Aí o diálogo é como Deus, mas o jeito de falar é como Satanás. É. Aí entra o autoritarismo. Você tem que me ouvir porque eu tô falando. eu sou sua mulher, eu que cuido dos seus filhos, eu sou o seu marido, vai ter que fazer isso agora. Aí vira uma. Aí acaba o casamento que foi restaurado de novo. É isso aí. Érica, muito obrigado, Deus abençoe. Vou até te dar um presentinho hoje, tá? Que você veio aqui me ajudar na live. Deus abençoe muito. E, Érica, eu quero que você ore para que o Senhor traga sabedoria sobre todas essas pessoas que estão orando pela restauração. Sabedoria, flexibilidade, docilidade. Libera uma oração do fogo de Deus aí sobre todos nós, por favor. Obrigado, viu, de você estar aqui. Muito obrigada. Gostei muito de estar aí com vocês. Que Deus abençoe muito. E gostaria de orar assim. Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor, nesta manhã. E somos gratos por poder compartilhar o que o Senhor fez na nossa vida, o que o Senhor tem feito no nosso casamento, no nosso relacionamento, Senhor, na nossa casa, nosso lar. Senhor Jesus, nem imaginávamos, Senhor Deus, que de tanta ferida, de tantos lugares escuros, o Senhor nos tirou, nos resgatou, Senhor. E hoje nós temos, né, pela graça do Senhor, o privilégio de compartilhar com esses amados que estão ouvindo, Senhor, a nossa história. Jesus, e diante dessa história, eu quero orar para que venha esperança sobre essas pessoas. Jesus, em primeiro lugar, que elas não desistam do que o Senhor prometeu, em nenhum momento. Jesus, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se esqueça, Senhor. Jesus, o Senhor não se esquece e não mente em nenhum momento. Então, eu gostaria de pedir para que o Senhor viesse trazer na memória de cada pessoa aquilo que dá esperança. Que elas jogassem fora todas as informações do diabo, todas as mentiras que elas ouviram. Jesus, e que uma sabedoria do alto, uma sabedoria do Senhor, invada cada pessoa que está ouvindo, Senhor. Cada pessoa que tem acompanhado essa live, eu peço no nome de Jesus. Visita esta casa, visita essa pessoa. Senhor, se tem alguém precisando de uma oração, uma restauração de casamento, Pai. Senhor, o Senhor é aquele que desfaz toda a obra do inimigo. Pai, dê sabedoria, porque muitas vezes, Senhor, a obra do inimigo é a nossa própria obra, Senhor, obra das nossas mãos que tem destruído. Dê sabedoria para edificar.
Pai, no nome de Jesus, caia por terra toda mentira, todo plano satânico, todo plano diabólico, Senhor, sobre o casamento, sobre os lares, sobre família, sobre filhos. Senhor, existe esperança, existe solução, porque o Senhor é aquele que soluciona todas as coisas. Jesus, como nós já falamos várias vezes, Senhor, que o Senhor não restaura casamento, o Senhor não restaura algo que foi quebrado, mas o Senhor restaura a nossa vida. O Senhor restaura pessoas para que pessoas possam restaurar casamentos, pessoas possam restaurar finanças, pessoas restauram filhos, pessoas fazem aquilo que o Senhor transformou na nossa mente, Pai. Senhor, que a mentalidade do Senhor venha invadindo agora as nossas vidas, Pai. E venha, Senhor, nos fazendo estar no centro da Tua vontade. Senhor, que todo orgulho caia por terra, todo pensamento dos direitos próprios caia por terra. Senhor, que a gente venha se esvaziar de nós mesmos. Jesus, o Senhor é aquele exemplo de se esvaziar de quem o Senhor era. E na maior humildade, o Senhor foi um doador de toda a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, que venha isso sobre nós, essa humildade do Senhor de nos esvaziar de quem nós somos e de viver somente os teus planos e que eles venham sendo enxertados, Senhor, dentro dos nossos corações. Que eles venham cada vez mais transbordando o teu pensamento sobre as nossas vidas. Pai, queremos aqui orar, profetizar restauração de casamento. Senhor, lares que estão ainda compostos de marido e esposa, mas não existe mais um casamento dentro do próprio lar. Restaura isso também. Que maridos que estão fora da sua casa, mulher que está fora da sua casa. Jesus, o Senhor é aquele que tira o coração de pedra e põe um de carne e enche do teu espírito, Senhor. Toca nessas pessoas agora. Que a tua palavra que foi falada sobre essas pessoas, palavras que elas leram, Senhor Deus, na Bíblia, comece a frutificar dentro delas. Comece a ter efeito dentro dessas pessoas, Senhor. E que elas possam sofrer uma metanoia, Pai. E que elas possam ouvir a tua opinião, a opinião do céu sobre a vida delas, sobre o casamento, sobre como criar um filho, sobre como se relacionar com os pais, com os amigos, no ambiente de trabalho. Senhor, que as pessoas tenham a autorresponsabilidade e autogoverno. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor sempre nos dá oportunidade. Jesus, venha nos dando diariamente oportunidade. E sabemos que até a tua volta, Senhor Jesus, existe esperança, Senhor, para consertar todas as coisas. Então, venha nos enchendo de sabedoria, poder. Nós queremos ser cheios do teu Espírito Santo, cheios de sabedoria, para arrumar aquilo que ainda não está no lugar. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu oro também pelos solteiros. Se você é solteiro, ficou nessa live até agora, que você merece uma bênção especial sobre sua vida. E quero que você que é solteiro entenda uma coisa muito poderosa do solteiro. Encalhado aqui em casa errado. E agora vai estar encalhadão e vai ficar pedindo para Jesus fazer a funilaria aí. Mas você que é solteiro, peça ao Senhor, dê lugar para Deus. Se envolva com pessoas, conheça pessoas, faça amizade. E depois se case com um amigo e com uma amiga. Porque o que fez o meu casamento prevalecer no final de todas as coisas com a Érica é que a Érica era minha amiga. Que eu contava coisa para ela, pedia ajuda para ela. Então, antes do nosso namoro lá, em 1995, a gente estava super amigo.
Então, que vocês encontrem bom amigo, uma boa amiga. E quando tiver um bom amigo, talvez você já tenha bom amigo, bom amigo. Casa com amigo, gente. Porque quando tudo passa, a amizade sobra. A amizade está lá ainda, prevalecendo. Senhor, eu oro pelos solteiros. Abra os olhos deles para que eles notem um amigo, uma amiga. Dê para eles verdadeiro amigo, verdadeira amiga. Deus, eu não oro para o Senhor dar marido para ninguém, esposa para ninguém. Porque não é uma tampa de panela que eles precisam. Eles precisam de recheio, Deus. Precisam de revestimento. Precisam se tornar um só carne. Então, que as ideias batam. Que a beleza seja admirada. Que a formosura também. Pai, no nome de Jesus, em todos os aspectos, presenteia os solteiros. E abra os olhos deles para que eles percebam, Pai, em nome de Jesus, alguém especial. E então, eles possam viver um bom casamento e levar vantagens sobre tudo que a gente falou aqui. Que eles nunca precisem passar por nada de ruim. Porque o maior testemunho não é tudo que Jesus fez. O maior testemunho é, Jesus já fez tanta coisa em alguém que não precisa ficar fazendo mais nada. Já cresce fazendo tudo certo para a glória de Deus. Deus abençoe vocês. Muito bem-vindos à live de número 50. Obrigado pelos comentários, pela partilha, por ficarem mais de uma hora aqui com a gente. Obrigado pelos selos. Deus abençoe todos vocês. E de novo, Érica, obrigado por essa live. Te amo muito. Obrigado por você fazer parte da minha vida. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.